Olá, minhas amigas, meus amigos, doutoras e doutores. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Fazendo Direito. Não se esqueça, se inscreva no canal do nosso podcast e acompanhe todos os episódios. Hoje eu estou recebendo aqui a presidente da Comissão Estadual de Direito Sistêmico da OAB de São Paulo, CEO da Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, a minha amiga a doutora Fabiana Quezada. Que prazer enorme ter você aqui. Prazer é meu, Pérez, que alegria receber esse convite seu para falar aqui no seu podcast Fazendo Direito, e acredito que a gente vai poder trazer um conteúdo bem legal para o pessoal conhecer, já que assim, tem muita gente que ainda não conhece. Quando a gente fala de direito sistêmico, ainda tem muito misticismo, vamos dizer assim, mas acredito que vai ser um conteúdo muito legal para todos aí do direito. Não, eu tenho certeza, porque assim, a ideia é desmistificar Sim. o direito sistêmico, o pensamento sistêmico, constelações, e o quanto isso é importante, é inovador, é importante dentro da nova sistemática do direito, e ninguém mais do que você, que é uma referência no direito sistêmico, uma das pessoas que praticamente introduziu o direito sistêmico no país, para estar aqui falando. Nós estamos falando com o que tem de melhor em direito sistêmico. Então, eu tenho só a agradecer a você, além da nossa longa amizade de muitos anos. Sim. Fabiana, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual é a diferença, para que o público entenda, entre o pensamento sistêmico e constelação? Parece que existe muita confusão, as pessoas não conseguem distinguir exatamente uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim. E agora nós vamos desmistificar isso. Bom, quando eu falo de pensamento sistêmico, nós estamos falando do todo, tá? Nós estamos falando das partes e da integração do todo. Então, o pensamento sistêmico, ele analisa muito o contexto de cada um. Então, quando a gente está falando de sistemas, né, e todos nós fazemos parte de vários sistemas, principalmente o sistema familiar, que não tem como nós sairmos, né? Então, você faz parte de um sistema, por exemplo, na escola, né, no direito, você tem um grupo de amigos, você tem uma empresa. Então, são vários sistemas. Desses sistemas, você pode sair se você quiser, mas o sistema familiar você não pode. Perfeito. Tem como você dizer que não faço mais parte dessa família. Perfeito. Né? Então, quando a gente está falando do pensamento sistêmico, a gente avalia o contexto de cada pessoa, de cada sistema. Então, ninguém é por acaso. Atrás de você existe um contexto, existe todo o seu sistema familiar que faz com que você seja quem você é. Então, você traz ali as suas expectativas, as suas crenças, as suas lealdades, né? E tudo isso faz parte do pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico ele é mais amplo, porque dentro dele a gente pode colocar diversas abordagens que nos ajudam a olhar para essas experiências, olhar para aquilo que está por trás dos conflitos, das dificuldades das pessoas. E uma das ferramentas que a gente coloca dentro do pensamento sistêmico é a constelação. Então, para mim, né, as pessoas até me perguntam, direito sistêmico é sinônimo de constelação? Não é. Pensamento sistêmico é mais abrangente. Ele é mais abrangente. Perfeito. É mais abrangente. A constelação, ela é uma ferramenta de visualização. Perfeito. Assim como a gente tem a programação neurolinguística, que é uma ferramenta em que a gente vai avaliar a parte comportamental, crenças, a parte estrutural, né, do ser humano ali, como o ser humano funciona. E isso também a gente coloca dentro do pensamento sistêmico. Perfeito. Então, eu olho assim de formas diferentes para isso. Então, quando a gente fala de pensamento sistêmico, é mais amplo. Dentro da constelação, a gente vai olhar para aquele contexto, né, e aí a gente também pode fazer perguntas para poder chegar ali no ponto onde, né, da questão do cliente. Qual a origem do pensamento sistêmico? Onde surgiu essa forma diferente de verificar as situações, de verificar a história das pessoas e a relação de tudo isso com o momento
atual, né? Depois você vai falar disso, não se resume à pessoa, mas tem uma influência direta com empresas, uma influência direta com o direito. Aonde se originou? Então, tem o pensamento sistêmico, as constelações, tem várias origens, tá? Então, não significa, claro que, vou falar aqui, né, a constelação familiar, a gente conhece ela compilada do jeito que ela veio, né, na embalagem que ela tem, através do Bert Hellinger, a quem a gente honra, porque ele trouxe todo esse conhecimento e transformou no que a gente chama hoje de constelação familiar, e depois originaram os outros tipos de constelação. Mas o pensamento sistêmico, ele vem da teoria geral dos sistemas. Então, assim, na teoria geral dos sistemas, a gente fala justamente isso, sobre o todo e as partes, e como tudo isso interage e funciona. Né? Então, na teoria geral, a gente fala o quê? Da física, fala da química, fala também de cibernética. Perfeito. Tem várias teorias que compõem o pensamento sistêmico e que também são utilizadas na constelação. A constelação em si, ela não é simplesmente, como a gente olha, só os princípios sistêmicos. Tem muita base da psicologia, da psicoterapia, da terapia primal, da PNL. Então, tem muitos conhecimentos que estão dentro da constelação. Assim, trazendo, claro, de forma assim, bem ampla, Claro. Porque esses conhecimentos a gente fala em cursos de formação, né? Sim. Eu tenho a impressão, pode ser que se eu estiver enganado, aí é legal você colocar, mas existe uma... ajuda, eu tenho essa impressão que ele ajuda muito nas relações humanas, na humanização. Como que isso se reflete no dia a dia? Eu falo, como a gente trabalha muito com a parte do direito, né? Eu falo assim, é uma ciência dos relacionamentos. Porque a partir do pensamento sistêmico, eu vou começar a olhar para aquela pessoa e entender por que a pessoa faz o que faz do jeito que faz. Então, qual é o contexto que ela vive? Como foi a criação dela? Da onde a família dela veio? Porque, inclusive, a nossa origem, ela traz informação que a gente carrega. Então, assim, o nosso corpo, ele carrega as informações. Claro. Então, a gente sabe que a epigenética, por exemplo, a gente carrega, inclusive, os comportamentos dos nossos antepassados. Então, quando a gente conhece essas interações, essas relações, a gente pode ter melhores resultados na solução de conflitos, compreender as pessoas, compreender primeiro a gente, né? Porque, assim, nós temos padrões comportamentais que muitas vezes a gente entra em conflito com outra pessoa, mas a gente acredita que o problema é o outro. Então, isso é algo que ajuda muito nos relacionamentos. Então, a gente vê muitos conflitos de pais, de filhos, né, de casais, conflitos aí em relação às pessoas que olham para o sistema familiar e sentem raiva, têm relacionamentos abusivos, tudo isso, com o pensamento sistêmico, com as constelações e também outras abordagens, ajuda a solucionar. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu conheço você desde que você atuava diretamente no direito como advogada. Como você caiu no pensamento sistêmico, direito sistêmico? O que aconteceu para você ser levada para esse mundo que faz parte, né? Ele está introduzido hoje no direito e cada vez mais forte, né? Mas assim, quando você iniciou esses estudos, eu me lembro disso há muito tempo atrás, era uma novidade, né? O que te fez entrar naquela novidade, né? Que não era algo tão expressivo quanto é hoje, né? E aliás, se hoje ele tá cada vez mais forte no direito, muito o direito deve a você, a todo esse trabalho que você fez durante todos esses anos. Sim. Mas o que te despertou? Olha, eu vou estudar aqui o pensamento sistêmico e depois te levou a ligar isso para o direito, né? Quer dizer, qual foi o bichinho que te mordeu? Pérez, a gente se conhece bastante tempo mesmo. É verdade. Desde que as crianças eram pequenas. É verdade. E hoje tá aqui, a minha filha tá com 18 anos. Ela tinha acho que uns 3 anos, né? Sim, então, bastante tempo. Então, em 2009, eu fui fazer um curso de programação neurolinguística, que era um curso de alto impacto. E foi bem interessante, porque às vezes a gente não percebe, mas o nosso sistema, inclusive o nosso sistema familiar, ele nos impulsiona para que a gente tome alguns caminhos para que a gente possa ser contribuição no mundo.
Na minha cabeça, eu nunca tinha pensado que existia essa parte de autoconhecimento, de desenvolvimento, mas naquela época, até eu falo até pouco sobre esse pedacinho. Em janeiro de 2009, meu sogro faleceu. E quem ia fazer esse curso primeiro era o Angelso, que ele foi convidado para fazer esse curso. Só explica pro pessoal quem é o Angelso. O Angelso é meu esposo, tá, gente? Tá que até tá aqui com a aqui gente, presente tá também. aqui com a gente. Eu só sem querer cortar, eu faço essa pergunta, por quê? Porque quando eu conheci a doutora Fabiana, ela estava numa ascensão muito grande dentro do direito do trabalho, inclusive. Isso. E, de repente, ela deu essa virada, que foi um sucesso total, mas normalmente, quando você está numa ascensão, a tendência é que você continue naquela ascensão. Dificilmente você vai parar e falar assim, não, peraí, eu gostei disso daqui, eu vou começar aqui do zero, como a doutora Fabiana fez. Então... Sim. E aí, naquele ano, aconteceu isso. E aí chegou fevereiro, o Angelso falou assim, eu não estou bem para ir fazer um curso desse, que ele também nem sabia o que era. Eu falei assim, pode... Aí ele falou, vai no meu lugar. Era meu aniversário. Foi um belo presente de aniversário. Isso foi em fevereiro de 2009. E quando eu fiz aquele curso, em que eu tive contato com a programação neurolinguística, eu falei, gente, existe tudo isso e eu não conheço. Quer dizer que as pessoas são diferentes de mim? Porque até então a gente tem uma consciência de que as pessoas, elas são obrigadas a nos entender. Que a nossa linguagem, a nossa comunicação, ela é clara e ela não é. Perfeito. Então, naquele dia, quando eu fiz aquele curso, automaticamente me veio assim, eu quero levar isso para a área do direito. Naquele mesmo final de semana... Lá ainda... Eu falei, eu quero levar isso para a área do direito. Se eu estou aprendendo isso aqui, e isso serve para qualquer pessoa, eu quero levar isso para o direito. E aí, desde lá, eu comecei a estudar. E aí eu comecei a trabalhar, eu fiz programação neurolinguística, toda a formação, fiz coaching, tem 6 formações de coaching, fiz psicologia positiva, pensamento sistêmico, constelação organizacional. Então, assim, eu tenho um monte de cursos que eu fui fazendo no decorrer do tempo. E aí eu falei, bom, meu objetivo agora é levar para a área do direito. Por quê? Como você falou, eu na área do direito do trabalho, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de conversar com as pessoas. Então, a pessoa chegava na minha frente e aí eu perguntava, mas e aí, o que aconteceu? Eu não via, assim, muito, mas por quê? O direito do trabalho é muito, assim, Ctrl-C, Ctrl-V, às vezes. Perfeito. Então, aviso prévio, 13º, o que você veio cobrar? Eu queria entender o que a pessoa queria. Depois de todos Você já buscava entender alguma coisa, né? Já buscava entender alguma coisa. Então, esse movimento... Da PNL, primeiro, me conduziu para esse lugar de querer conhecer, entender por que as pessoas tinham certos conflitos, principalmente no direito. Perfeito. E aí eu fui entender o seguinte, os profissionais, eles não têm essa parte de desenvolvimento. Nós não aprendemos isso em faculdade nenhuma. Não existe uma matéria dentro da faculdade que nos ensine a lidar com pessoas. Perfeito. Uma grande falha, aliás, exatamente. Porque o direito, ele lida com as relações humanas, ele lida o tempo todo com as pessoas e não existe realmente esse foco, né? Exatamente. Então, eu comecei a pensar justamente nisso. Tanto que no livro de coaching para advogados, que foi o primeiro, eu coloquei, gente, na faculdade a gente não aprendeu a lidar com pessoas. Embora seja uma ciência humana, tem pouco do humano. A gente acaba transformando isso em muito cartesiano, em muito... método, processo. Perfeito. Então a gente olha para o processo e esquece das pessoas. Perfeito. E aí eu comecei um trabalho de desenvolver os profissionais da área do direito. Existe algo nesse sentido de se introduzir uma cadeira de direito sistêmico dentro das universidades? Já existe alguma coisa nesse sentido, algum movimento nesse sentido? Sim, já tem alguns pedidos para incluir isso nas faculdades. Mas em algumas pós-graduações, inclusive que eu dou aula, eles já incluíram uma matéria, são poucas faculdades que colocam, né? Perfeito. Mas já tem algumas que incluem essa matéria de direito sistêmico, que inclusive às vezes eu faço aula de pós-graduação. Perfeito. E me fala uma coisa, antes de entrarmos no direito, o pensamento sistêmico no mundo empresarial, como que você lida, como que você aborda isso, como que você, além
da sua atuação junto aos advogados, em especial aos tribunais, você também faz alguma coisa em relação aos empresários? Você atua também em relação aos empresários? Como que o pensamento sistêmico, como que as constelações, elas podem ajudar ao advogado que também é empresário e às vezes, olha, aqui no meu escritório está tudo bem, mas na minha empresa, ali eu estou precisando... Como que entra esse pensamento sistêmico e esse movimento dentro do mundo empresarial? Tá. Eu vou falar uma coisa que poucos advogados olham. Gente, o seu escritório de advocacia é uma empresa. É verdade, é verdade. Então, tudo isso que a gente aplica na área empresarial hoje com as constelações organizacionais, a gente aplica dentro dos escritórios. Porque o escritório ele precisa ser visto como uma empresa. Então, ele tem ali administrativo, financeiro, os recursos humanos, né, operacional, tudo isso funciona dentro do escritório. Os clientes... E aí, assim, hoje eu tenho esse trabalho com a constelação para empresas também, tanto que eu criei esse card de constelação organizacional. Qual que é esse aqui? Esse aí. Deixa eu mostrar. Esse daqui você trabalha com a organização das empresas. Isso, para empresas e para o trabalho. Tá. Então, quem adquire esses cards são coaches, facilitadores, pessoas que trabalham em RH, então ensinam a fazer as dinâmicas, utilizar. E dentro das organizações, como que a gente utiliza? Porque o pensamento sistêmico, a gente vai olhar para todo o contexto da empresa. Então, imagina o seguinte, que você chega para mim e fala assim, Fabi, eu só estou atraindo clientes que não me pagam honorários. Eu vou falar aqui da advocacia porque a gente está... Mas perfeito. A mesma coisa dentro de uma empresa. E a gente vai olhar para isso, entender se às vezes aquilo está relacionado com o produto que você oferece, com a forma como você fala, ou se dentro de você tem algo que faz com que você afaste os clientes ou atraia esse tipo de cliente. Então, dentro da advocacia, o que eu vejo muito são advogados que têm dó dos clientes. Tá. Quando você tem dó dos clientes, você vai atrair clientes que não vão te pagar honorários. Perfeito. Porque é como se você se sentisse maior do que o seu cliente, porque você diz para ele, pode deixar que eu resolvo o seu problema. Na advocacia, a maioria é salvador, não é isso? Sim. Então, eu sou advogado, eu vou resolver o seu problema, vou te salvar. Perfeito. E aí o advogado olha para o cliente como se ele não tivesse possibilidade de solucionar e nem de contribuir para resolver o problema dele. Ok. O que a gente faz com isso? Diminui o cliente. Então, a gente sente dó do cliente. O cliente é coitado. Automaticamente, inconscientemente, o cliente olha para mim como se fosse uma criança. Então, a gente vê muito essas relações. Tá. Como se eu fosse cuidar dele. Tá. Criança paga honorários? Não. Não vai te pagar. Olha que interessante. E é tão interessante essa dinâmica que aí eu pego o advogado e falo assim, olha, vamos olhar para o seu sistema familiar. Quando você olha para os seus pais, o que você sente? Muitos olham e falam assim, eu sinto dó. Eu queria salvar os meus pais. Só que eu não consegui fazer isso lá. Aí eu faço o quê? Faço com os meus clientes. Assume um peso, uma responsabilidade que não é dele. Exatamente. Perfeito. Então, nas empresas, a gente consegue olhar para todas essas relações. Entender, por exemplo, se as pessoas se sentem pertencentes. Então, imagina que você trabalha em uma empresa em que as pessoas não são consideradas em seus lugares, em que as pessoas não são vistas. Aliás, o pertencimento é uma das pilastras, né, do pensamento sistêmico, né? Isso mesmo. Então, as pessoas, se elas não se sentem pertencentes, né, elas são excluídas, vai trazer uma dinâmica ali. Então, a exclusão faz com que a pessoa tenha conflitos ali com as pessoas que trabalham com elas, com que ela sinta que não está no seu lugar. Enfim, tem muitas possibilidades, né? Mas o pertencimento, eu falo que é um dos maiores, né? Primeiro, você se sentir parte de alguma coisa. Certo. Porque pensa o seguinte, se você não se sente parte da sua família, que é o lugar que é a sua origem... Sim. Como é que você vai se sentir parte em outros lugares? O reflexo vai ser imediato, né? Exatamente. O reflexo vai ser imediato. Então, a gente vê nas empresas que, às vezes, existem exclusões. Aí vem o segundo princípio. Depois a gente fala um pouco mais. Mas o segundo princípio é a ordem. Então, cada um estar no seu lugar, na sua função.
exercendo a sua função. E às vezes é uma situação difícil, né? É. Porque às vezes tem pessoas que querem assumir todas as funções. Tem Exatamente. problema de delegar, né? Tem problema. Você vai continuar falando sobre isso, mas deixa eu só falar aqui do nosso patrocinador. Grupo Pérez Condomínios é uma administradora de condomínios top. Se você quer deixar o seu condomínio no melhor que existe no mercado, Grupo Pérez Condomínios, 2292-2468. Os links estão abaixo. Grupo Pérez Condomínio, você vai falar com o Ricardo, você vai falar com a Adriana, eles vão super atender. Eu quero aqui aproveitar e mandar lembrança para Giovana, eu falei que eu ia falar o nome dela aqui hoje, eu estive ontem no Grupo Pérez, pessoa sensacional, atendimento sensacional. Vou tomar água aqui na nossa canequinha do Fazendo Direito, tem uma caneca te esperando no final do programa, já tá lá para levar para você de presente. Continue falando para mim então a respeito dessas pilastras do pensamento sistêmico e como isso reflete. Tá. Então, quando as pessoas não se sentem em seus lugares, começam muitas disputas. Por exemplo, eu estou falando aqui dentro do organizacional, começam muitas disputas, né? E quando, por exemplo, a lei do equilíbrio é a troca. Então, você faz, você recebe pelo seu trabalho. Então, muitas pessoas não sentem que aquilo que está fazendo está sendo reconhecido, que está sendo pago por aquilo que faz. E muitas pessoas também não entregam aquilo que deveriam e recebem por aquilo. Isso causa um desequilíbrio imenso. Então, assim, dentro das empresas, quando a gente olha para essas dinâmicas, isso é um pouco diferente da constelação familiar, né? Quando a gente fala da aplicação dos princípios sistêmicos dentro da constelação familiar. Que é aplicado ao direito. Que é aplicado ao direito também. Que a gente vai falar daqui a pouco. Porque dentro de uma organização, as pessoas pertencem pelo tempo em que elas estiverem trabalhando lá. Ok. Mas a influência delas permanece naquele lugar. Então imagina o seguinte, você é o fundador do seu escritório, outras pessoas trabalham lá. Vamos supor que lá na frente a Sofia, né, se forma em direito e ela vai te suceder nesse escritório. Mas se ela não honra aquilo que veio antes, esse escritório pode vir a ter dificuldades, essa empresa pode vir a ter dificuldades. Por quê? Porque se não fosse você ter iniciado essa empresa, ela não existiria. Ok. E muitas vezes a gente observa que aqueles que vêm depois não honram esse lugar. Ok. Então causa uma exclusão. Então a gente fala, os fundadores, eles precisam ser honrados em seus lugares, para que a empresa tenha sucesso. Uma coisa é, você fundou uma empresa, e essa empresa tem 20, 30 anos, 40 anos. São outros tempos. Perfeito. Porque uma empresa é dinâmica. Não tem nada a ver com a modernidade, não. É honrar os fundadores, por exemplo, de uma empresa, você pode honrá-los e modernizar a empresa. Quer dizer, não pode confundir uma coisa com a outra, né? Você trazer novos pensamentos não significa que você não está honrando os antepassados ali daquela empresa, mas você tem que ter essa consciência e esse comprometimento com aqueles princípios lá atrás, né? Exatamente. Porque assim, se você chega na empresa e você fala, agora tudo vai ser diferente, nada do que foi feito antes serve mais. Foi tudo, é como se dissesse assim, a história dessa empresa começa aqui, mas a história dessa empresa começou lá atrás. Então, se você honra, você pode seguir em frente fazendo diferente. Perfeito. Essa é a diferença. E também vamos pensar, é um princípio até bíblico, quando a gente fala do honrar pai, honrar mãe. Sim. Aqueles que vieram antes, os antepassados, sim, a mesma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa, que é um tema meio polêmico dentro do pensamento sistêmico. Eu já vi muitas vezes, algumas vezes, e aí existe uma contradição, fala uma coisa, outro fala outra. Algumas pessoas colocam o pensamento sistêmico como um pensamento machista. Tá. Como que esclarece isso para as pessoas que têm essa confusão, que têm esse... Bom, você está falando, na verdade, assim, vamos falar da constelação, da ferramenta de constelação que foi criada pelo Bert Hellinger, né? A gente fala também da filosofia sistêmica que foi criada por ele. E muitas pessoas falam que o Bert Hellinger era machista.
Por quê? Porque ele tem uma fala, eu digo que as pessoas leem uma parte e não leem o restante. Tira do contexto e... Isso, pega só aquilo que é bom para si, Tá. que faz sentido para si, transforma aquilo para poder criar polêmica. Né? Vamos considerar desse jeito. Perfeito. Por isso que é bom aproveitar para dar essa esclarecida, porque às vezes você fala na constelação, fala no pensamento sistêmico, tem pessoas que às vezes não têm esse conhecimento e já, mas aquilo é um negócio machista, mas aquilo é um negócio... Então esclarece pra gente esse ponto polêmico. Claro que o Bert Hellinger, ele também viveu numa realidade diferente. Perfeito. Com, né, outro país, com outro tipo de criação. A gente tem outra realidade aqui. Então, assim, muito do que ele trouxe também foi adaptado para a nossa realidade. Perfeito. Então, quando as pessoas falam do machismo, é porque ele diz assim, a mulher segue o homem. Okay. E as pessoas só usam essa frase, a mulher segue o homem. Aí as pessoas dizem assim, onde já se viu? Porque hoje a mulher tem independência, porque... Aí entra um movimento... Perfeito. Né, que acaba, né, sendo contrário, e a gente fala de feminino e masculino, mas não como um melhor do que o outro, mas a gente fala como forças, porque todos nós temos feminino e masculino dentro de nós. Então a gente está falando das forças. E aí as pessoas usam... Não é uma competição. Não é uma competição. Não é uma competição. Não é. Então, assim, aí as pessoas falam assim... e nem um estado de subordinação. Não. Então ele fala assim, a mulher segue o homem. Só que a segunda parte é a seguinte, a mulher segue o homem e o homem serve a mulher. Ou seja, a mulher segue o homem, né, ela vai estar com esse homem, ela vai para onde ele for, porque muitas vezes é o homem que é o provedor, em muitos casos, né, a gente sabe disso, e aí essa mulher, ela vai seguir esse homem para onde ele for, né? Vai mudar de estado? Ela segue o homem. Só que esse homem vai servir essa mulher como? Provendo aquilo que ela precisa, aquilo que a família precisa. Perfeito. Isso é uma regra? Não é, claro, a gente sabe disso. Ele traz como uma possibilidade. E dentro daquela realidade também, daquela né? realidade. De quantos anos atrás? Sim. Mais de 50 anos atrás. E ele traz... Uma realidade totalmente outra. Ele traz essa possibilidade porque ele fala no sentido de que, antigamente, ele dizia, as relações davam mais certo quando acontecia isso. Quando não existia disputa entre o homem e a mulher. Em que cada um sabia qual era o seu papel, qual era o seu lugar. Perfeito. Porque masculino e feminino, homem e mulher, têm funções diferentes. Pai e mãe têm função diferente também. Então, o masculino é aquele que direciona. Então, você pode ver que aí o homem, né, ele tem esse papel. E mesmo as mulheres que às vezes estão com um lado masculino mais forte, elas são mais diretivas. E o lado feminino é o lado que acolhe, é o lado dos relacionamentos. Então você percebe o seguinte, eu gosto de dar esse exemplo. Imagina que a mãe vai num parque com o filho e aí tem aqueles brinquedos no parque, gangorra e tal. A mãe, quando vê o filho lá, subindo lá no brinquedo, que ela fala, toma cuidado, vai cair daí. Não, vem cá. Então a mãe fica o quê? Cuidando. Tem esse espírito protetor. Protetor, quer acolher, né? Quer dizer, quer proteger. E aí o pai tá lá sentado com o celular, com o cachorro do lado e tal. E aí tá lá olhando e fala, vai, sobe mais, continua. Sim. E aí outro pensamento. É um outro pensamento. Tá? Significa que é um melhor do que o outro? Não. Significa que são funções diferentes, papéis diferentes, mas que são muito importantes para as pessoas. Porque pensa o seguinte, se você não tem direção, as pessoas que tiveram dificuldade nos relacionamentos com o pai, ou que não tiveram pai presente, têm dificuldade de direção. Tem dificuldade com autoridade. Tem dificuldade com o trabalho. Por quê? Porque o pai, trabalho, mãe, relacionamento. Ok. Como possibilidade, tá? Como possibilidade. Pode ter até o contrário. Sim, Pode ser que a mãe trabalhe e o pai fique em casa, por exemplo. Eu conheço situações dessas e tudo bem. Tem lados, às vezes, estão em funções trocadas, mas cada um respeita a sua função. Sim. Não, e assim, se dão super bem, tranquilo. E não tem nenhum problema nesse sentido.
Se você está com várias cartas aqui, o que que são? Explica para o pessoal o que que... Bom, o que que é esse? Esse é o seu equipamento de trabalho? É, um deles, né? Tá. Porque eu também utilizo os bonecos, né, no atendimento. Essas cartas aqui, esse jogo é o de constelação organizacional. Então, esse jogo eu criei baseado na minha experiência com coaching e com as constelações familiares. Tá. Então, ele tem perguntas, tem elementos, tem personagens, falas de solução. Eu utilizo isso em atendimento individual, em grupos, e eu ensino as pessoas a utilizarem isso. Então, Perfeito. quem compra isso? Coaches, facilitadores, pessoas que trabalham em empresas, em RHs, que fazem treinamentos para as empresas, compram esses cards também para usar com seus colaboradores. Perfeito. Então, o que é legal desses cards? Que a pessoa traz uma questão para você e a partir daquilo que ela for tirando, a gente vai trabalhando em cima disso. Ok. Ele é utilizado, inclusive, é o que você falou, até no RH das empresas. Sim, quer dizer, sim. isso serve também para as empresas de advocacia, né? Sim. Quer dizer, vamos fazer essa análise Sim. Antes de contratar um funcionário, se tem o perfil, se não tem o perfil. Dá para usar dessa forma, né? Porque a gente hoje, com a análise sistêmica, a gente observa também o sistema familiar dessa pessoa. Algumas perguntas Perfeito. a gente faz para entender o padrão comportamental, também de lealdade sistêmica. E também existe a análise de perfis comportamentais. O que é a lealdade sistêmica? Isso tem tantas, né? Agora Eu falo você assim, falou- eu falo que nós somos mais leais do que livres. Tá. Ou seja, o nosso inconsciente sistêmico familiar nos conduz em muitos momentos da nossa vida sem que a gente perceba. Então, lealdade pode ser qualquer tipo de coisa que você repita. Então, às vezes, a gente tem eu vou falar aqui da religião, mas não no sentido, né? É só para um entendimento. Perfeito, para entendimento, claro. Imagina o seguinte, que você tem uma religião. No começo, quem fala para você da religião? São os pais. Perfeito. Não é assim? Os pais que vão ensinar pra gente, vão dizer, olha, nós seguimos essa religião, os pais começam a levar o filho nesse lugar. Não é assim? Ok. A pessoa vai crescendo e existe ali naquele campo uma lealdade. Ela começa, faz parte daquele grupo. Ok. Vamos supor que lá na frente você cresce e diz assim para os seus pais, eu não quero mais fazer parte dessa religião. Ok. É muito difícil. Por quê? Porque você está leal aos pais. Então pode ser que você fique naquele grupo o resto da vida, ainda que você não concorde. Ok. Porque o medo de você ser excluído é muito grande. A gente fala muito dessa consciência coletiva. Ok. Então, os filhos, eles têm medo de sair da lealdade e serem excluídos do sistema. Por quê? Porque quando você vai para a gente chama de má consciência. Existe a boa consciência, que é permanecer ali com o mesmo padrão de comportamento, com as crenças dos pais, chama boa consciência. E a má consciência é você dizer, olha, eu quero fazer um pouco diferente de vocês, eu quero fazer outra coisa. Porque na má consciência, você corre o risco, realmente, naquele momento, eles não aceitarem. E você vai ter que conviver um tempo com aquilo. Ok. E tem famílias que às vezes não vão aceitar mesmo, e tem famílias que lá no futuro começam a aceitar. E você acaba abrindo espaço para outros que não podiam fazer isso. Ok. Então, assim, as lealdades, elas podem acontecer em qualquer sentido. Às vezes a gente, vamos supor, advogado. Por que nós nos tornamos advogados? Me fala você, por que você se tornou advogado? Olha, na verdade, você sabe que eu desde pequeno, eu sempre sonhei em ser advogado. Eu vi o advogado como alguém que socorria um necessitado, que protegia uns, que defendia. Eu tinha quase que uma ideia de super-herói do advogado, sabe? Dentro da realidade do mundo. E eu sempre, desde pequena, que você quer ser advogado, que você quer ser advogado. E não era algo da minha família. Meu pai, na verdade, era contador. Aí a minha primeira formação foi em contabilidade. Seguir os passos Segui do os pai. passos dele, mas eu vou te falar a verdade, não é o que eu queria. Mas segui num primeiro momento que
era aquilo que ele colocava, olha, isso é o melhor, você já vai ter um conhecimento, já vai estar empregado, vai ter uma segurança, vai ter, e aí depois eu fui atrás daquilo que eu idealizei, aquilo que eu tinha de sonho, né? Mas você percebe que houve uma lealdade? Ah, sim, não, sem No dúvida. sentido de dizer assim, Em pai, eu vou relação- fazer aquilo que você está me Sim, falando. sim. Né? Eu vou seguir os seus Primeiro eu passos. realizei aquilo que ele gostaria e depois eu fui seguir meus passos. Sim. E aí, mesmo o direito, aí você fala, puxa, eu tinha aquela ideia do advogado que é o salvador, né, que cuidava das pessoas, né, que amparava as pessoas, e aí a gente olha para o seu sistema. No seu sistema, tinham pessoas que foram injustiçadas? Tiveram pessoas que foram injustiçadas? Sim, penso que sim. Que tiveram dificuldades, que precisaram ser amparadas? Sim. Mas aí acho que quase todo mundo conhece alguém assim, né? Quase É. todo mundo tem alguém que Mas o passou essas advogado, dificuldades. ele vai mais para o justiceiro. É, eu aquela acho, eu pessoa também que acho que é a tendência mais exatamente. ele quer fazer justiça pelo sistema. É. Primeira justiça que o advogado quer fazer é pelo sistema. E assim, quando eu faço os movimentos de constelação, a primeira coisa que eu observo é isso. Onde que está a lealdade desse profissional? Por que que ele seguiu o direito? Então, sempre tem alguma coisa ali relacionada. Perfeito. Então, por mais que a gente acredite que está fazendo sozinho, que é só o livre-arbítrio e tudo mais, não é. Inconsciente tem algo no nosso Alguma coisa tá sistema levando. que nos impulsiona para seguir esses passos. Me diz uma coisa. Agora vamos colocar aí o pensamento sistêmico dentro do direito Tá. sistêmico. Como que isso tem sido utilizado dentro do tribunal? Tem sido utilizado muito no direito de família, né? Pelo que eu verifico. Como que tem sido utilizado? O que ele está trazendo de benefício? Porque ele está se expandindo bastante, então é sinal que está existindo um resultado, né? Como que... Aí depois nós vamos falar da parte do advogado em si, mas como que está sendo trabalhado e o que você tem percebido nesses anos de benefícios concretos? Olha, está se resolvendo situações Sim, assim, sim. como que isso está funcionando nos tribunais? Então, o direito sistêmico, ele contribui muito para a solução de conflitos, tá? Por quê? As pessoas conseguem identificar qual é a causa real do conflito que ela vai buscar no judiciário. Então, a gente sabe justamente por essas lealdades que muitas vezes as pessoas atraem as mesmas relações ou repetem as mesmas relações que os pais tiveram, por exemplo. Deixa eu te fazer só uma pergunta, então, porque eu te falei assim, eu te falei o que eu tenho visto, né? Direito sistêmico aplicado dentro do direito de família. Agora você me falou algo que me veio um pensamento. Ele também pode ser aplicado em outros ramos do direito, Todos. para que você faça a conciliação, nas juntas de conciliação, existe essa aplicação ou está restrita por enquanto ao direito de família? O que Não. você tem visto? Não, em todas as relações do direito. Tá, Porque o direito sistêmico, ele é uma abordagem que utiliza os princípios sistêmicos, também a ferramenta de constelação, para que você possa olhar para a origem do conflito. perfeito. E através disso você trazer consciência para o seu cliente de qual seria talvez a solução possível. Claro que depende de ambas as partes, mas o que a gente percebe é que quando as pessoas tomam consciência da origem do conflito, é mais fácil delas solucionarem. Então, assim, hoje se aplica muito ao direito de família porque são muitas relações. Conflituosas, né? Tudo é relacional, vamos colocar aí que grande parte acontece na família. Perfeito. Então a gente E os conflitos são pessoais, né? Não são contratuais, né? Mas dentro dos contratos também a gente observa. Então, assim, dentro do direito de família, a gente observa muito essa parte do direito sistêmico. No que ajuda? Primeiro, quem trabalha é o profissional. Então, o advogado ele vai se desenvolver e vai desenvolver uma postura sistêmica para atender o cliente dele, para trazer consciência para o cliente do lugar onde ele está, onde ele quer chegar e quais são as dificuldades que talvez existam ali que está por trás do conflito. Então, Ok. traz algo mais concreto, porque o que a gente observa? Que o conflito, o que a pessoa está buscando em si, não é aquilo que ela pede. Então, tem um divórcio.
a pessoa está brigando ali com a outra parte. Aí tem problema com guarda, a gente vê que desdobram em vários processos. No fundo, o problema não é o que elas estão pedindo, é como elas se sentem em relação a outra pessoa. Como ela se sente com aquela relação que está sendo rompida. E muitas pessoas mantêm o vínculo afetivo através de um processo judicial. Perfeito. É uma forma de não desgrudar, né? Não desgruda. Não, eu vou manter o vínculo. Se nós estivermos discutindo, se meu filho tem 2 anos, nós vamos discutir até os 18, porque são 16 anos que nós vamos manter o vínculo. Mantém o vínculo. Por quê? Eu não mantenho o vínculo no amor, mas na dor. Só que a dor, esse tipo de dor, também é uma espécie de amor. Só que é um amor disfuncional. Perfeito. Então a gente traz uma consciência para as pessoas disso. Então, quando a pessoa está discutindo com a outra, né, por exemplo, aconteceu algo com aquele casal, e às vezes a gente pergunta para o cliente, como era no seu sistema familiar? Isso já aconteceu no seu sistema? E aí você vai ver que eles também foram filhos de pais separados, também houve alienação parental. Existe uma repetição. Ele repete aquele padrão. E aí acontece o quê? Um processo judicial em que a pessoa está reproduzindo algo do próprio sistema, só que ela não tem consciência. Perfeito. Então, com esse movimento do direito sistêmico, também com a constelação, a gente traz luz para isso, para o cliente poder entender que a melhor solução, principalmente, não é a vingança. Porque o que a gente observa muito, que os processos, eles vêm carregados com essas emoções e a pessoa quer se vingar da outra através do processo. Só que se o advogado se vincula a isso, se o advogado se alia ao cliente no processo de vingança, isso nunca se soluciona. Perfeito. Então, essa consciência faz com que a parte perceba quem que está sofrendo nessas relações. Muitas vezes são os filhos. Quando eu faço essas dinâmicas, porque você me perguntou até no tribunal, nos fóruns, né? Então, eu participei da instalação de alguns projetos aqui em São Paulo, nos fóruns aqui. Tem um em Santo Amaro, que é um projeto que já tem, acho que 4 ou 5 anos. Eu fiquei 2 anos como facilitadora. E quando as pessoas vinham para fazer, lá a gente fazia constelação. A gente fazia a dinâmica para as pessoas olharem. É isso que eu ia te perguntar. Você falou agora da consciência do advogado, né? E aí é o tratamento dele com o cliente dele, né? Agora é isso que eu ia te perguntar. Existe também essa dinâmica, mas essa dinâmica é feita por um profissional que não necessariamente é um advogado. Exato. Que pode ser um facilitador de constelações. Até para o advogado também não se emaranhar com a questão do cliente, né? Porque às vezes você é advogado, faz uma constelação, aí você se envolve muito com o tema do cliente, então a gente separa um pouco isso, né? Deixa eu só chamar aqui o nosso patrocinador, Grupo Pérez Condomínios. Se você quer uma administradora top, se você quer colocar o seu condomínio no melhor que existe no mercado, você vai ligar 2292-2468, vai falar com a Adriana, vai falar com o Ricardo e você vai mudar o seu condomínio para o Grupo Pérez Condomínios. Os links estão aqui embaixo. Então, assim, quando eu vou fazer essas dinâmicas no fórum, e que às vezes tinham essas questões de divórcio com filhos, problemas com guarda, eu fazia essa dinâmica de colocar, né, o pai, a mãe, colocar a criança, e a gente observa que muitas vezes a criança se coloca no meio dos pais para evitar a briga, o conflito deles, que os filhos às vezes estão afastados, que ninguém está olhando para as crianças, porque o conflito entre eles é tão grande, e a dor às vezes entre eles é tão grande, que eles não conseguem perceber o que eles estão causando nos filhos. Okay. Então, só essa consciência já faz com que eles parem e falem assim, opa, peraí, qual é o prejuízo que eu estou causando para o meu filho? Porque o pai e mãe vai ser pai e mãe a vida toda. Perfeito. E os filhos precisam dos dois. E muitas vezes a gente vê que um quer excluir o outro. Quando tem um processo de exclusão, então imagina, é mais comum até acontecer, né? As mães excluem os pais, né? Então aí ou o pai vai embora, sim, ou não quer registrar, enfim, várias dinâmicas. Mas aí se exclui o pai. E aí essa criança, como eu falei até, fica às vezes sem direção. E quando a mãe exclui o pai,
tem aí um movimento em que depois essa criança vai ter dificuldade de relacionamento, vai ter dificuldade para o trabalho. Perfeito. Então, a gente traz essa consciência de que o filho precisa dos dois para que ele possa seguir na vida. Porque quando você tem os pais no seu coração, porque, imagina, nós somos o quê? Pai e mãe, 50% um, 50% outro. Claro. Eu ouso dizer 100% que a gente carrega aqui, né? E a gente expressa isso, 100%. Então, a gente tem aqui o pai e a mãe. Imagina eu dizer para você, Pérez, falar assim, seu pai não presta. É como se eu cortasse você no meio e dissesse assim, uma parte de você é boa, somente aquela que você carrega minha, mas a outra não é. Então, é assim que a pessoa se sente dividida, repartida. Dentro dessa dinâmica como facilitadora, você percebe que isso é bem aceito por ambas as partes? Ou às vezes você chega lá, uma das partes, ó, eu não quero nem saber, eu não quero saber de constelação, eu não... Como que funciona isso na prática? Nos fóruns é diferente. Quando a gente vai para um projeto, as partes elas são convidadas pelo juiz, né, a participar dessa dinâmica, não é obrigatório. Então, às vezes vai uma parte, às vezes vão as duas, às vezes vão as partes com seus advogados para assistirem. Geralmente as pessoas que estão lá, elas têm assim um movimento, é muito bonito de ver, porque são pessoas que às vezes nunca ouviram falar desse movimento de constelação, nunca ouviram falar de pensamento sistêmico, mas quando a gente começa a falar nessa linguagem, porque a gente traz essa linguagem simples para as pessoas entenderem. Sim. E elas começam a perceber que aquilo está fazendo mal para elas e está fazendo mal para os filhos e está trazendo prejuízos para todo mundo, elas... É como se elas olhassem e dissessem, não, agora eu tomo consciência disso e eu vou mudar. Então, o que a gente percebe, quando as pessoas vão, pelo menos nos 2 anos que eu estive lá, nunca teve uma pessoa que chegou e falou, não concordo. Não, muito pelo contrário. Nunca teve ninguém que falou assim, eu não concordei com esse resultado, não é nada disso. Não, as pessoas simplesmente olhavam, porque é um movimento tão da alma, tão do coração, que elas olham o movimento e elas falam, nossa, é isso mesmo que está acontecendo. E é como se naquele momento ela pudesse se desarmar. Né? Como se ela pudesse realmente olhar para a vida dela de fora. Porque dentro da nossa cabeça tem um monte de coisas aqui acontecendo. Mas como é quando você traz isso para fora e você pode visualizar o que realmente está acontecendo? Então, as pessoas saíam dali muito tocadas com aquele movimento. E o que a gente observa a partir disso? Que quando as partes estão presentes, tem mais probabilidade de sair um acordo depois. Ok. Quando uma das partes faz, ainda que não saia, que não tenha um acordo, uma conciliação, né, que não aconteça uma mediação, talvez ali, a pessoa, ela também passa a ter comportamentos diferentes. Então, ela diz assim, olha, mudou meu comportamento com meu filho. A percepção passa a ser outra. Passa a ser outra. Então, o resultado que a gente tem visto tem trazido muita paz para as pessoas em seus conflitos. Porque por mais que aquilo esteja acontecendo, por mais que o processo judicial continue, as pessoas sabem que não vai ser na briga, no grito que elas vão resolver. Mas dando lugar para aquela situação, dando lugar para o que foi. Porque quando tem um divórcio, por exemplo, a pessoa quer excluir o outro. Perfeito. Como se ela não existisse Perfeito. Mais. A exclusão, ela traz o quê? É como se você tivesse aquela bola de praia que você fica tentando esconder, sabe? Sim. Você tá na água e você fica apertando para aquilo. Não quero ver isso, não quero ver isso. Mas uma hora ele vai à tona e vai com força total, né? Toda hora aquilo vem à tona. Vão acontecer situações que vão te fazer lembrar, ou você vai atrair os mesmos tipos de relacionamento, e aí você vai repetir o mesmo padrão. Quando você fala, o sujeito tem dedo podre, é porque ele tá ali, ó. Ele não conseguiu perceber, olhar de fora, né, e mudar o comportamento dele, mudar... Tem outra coisa que a gente fala na constelação, que... E aí as pessoas... tem até essa polêmica também a respeito disso, né? A gente fala de vítima e perpetrador. Para toda vítima existe um agressor, para todo agressor existe uma vítima. Por quê? Porque isso é uma dinâmica.
Então, as pessoas estão vinculadas naquilo, elas estão acostumadas a viver daquela forma. Ok. Então, um se alimenta do outro naquela relação. Ok. E aí você percebe o seguinte, que às vezes tem aquelas pessoas que têm relacionamentos abusivos e depois ela tem um novo relacionamento, acontece a mesma coisa. E aí, por mais que ela tenha, vamos supor, primeiro relacionamento, fez denúncia, Maria da Penha, aquela coisa toda, como se aquilo fosse resolver. E aí ela vai para um novo relacionamento, atrai a mesma situação. Por quê? É um padrão de comportamento. Então, eu atraio aquilo para o meu campo. Quando eu tomo consciência também do meu padrão comportamental, eu posso mudar e atrair novas relações. Perfeito. Então, essa é uma consciência que a gente traz. Até tem muita polêmica a respeito das constelações em relação aos abusos, relações abusivas, né? Pessoas que foram abusadas, porque, como você falou, Bert Hellinger é machista, ou as constelações passam a mão na cabeça dos agressores. Não é nada disso. Enquanto nós tivermos um sistema punitivo, que só diz que o agressor é isso e ele merece punição, e coloca a vítima também na condição de vítima, de menor, de coitada, e não empodera essa vítima, e também não dá condições para esse outro entender por que ele faz o que ele faz, a gente vai continuar a ter esse tipo de relacionamento. Ok. É necessária a mudança do sistema. Isso. Mesmo, né? A total mudança do sistema. Sim. Passando um pouquinho, eu vi você dando uma entrevista e você falou um negócio que eu achei muito interessante. Você falou assim, olha, tem um advogado que... Alguma coisa mais ou menos assim, não me lembro onde eu vi. Você falou assim, pô, tem um advogado que ele vai pra casa, carrega o processo do cara e não sei o que, ele precisa mudar o pensamento dele, precisa... Fala um pouquinho dessa situação que eu acho que aflige 90% dos advogados que não tem um enquadramento melhor, né? Então ele leva o problema do cliente, leva o... E aí aquilo que você até fala nessa entrevista sua, você fala assim, olha... O cliente deixou problema com o advogado e se o advogado não souber lidar com aquilo, ele vai passar sofrendo. E se o advogado não souber lidar com isso, ele vai sofrer a vida inteira, né? E a gente ouve muito, às vezes a pessoa que está lá 30, 40 anos na advocacia e não foi feliz, né? Por quê? Porque parece que só carregou problemas. Fala um pouquinho disso. Olha, esses dias eu estava conversando conheci uma pessoa e ela me trouxe até uma informação. O marido dessa pessoa era advogado e ele cometeu suicídio. A gente vê muitos casos de depressão e suicídio na advocacia que não são divulgados. Isso. Por quê? Não só na advocacia, mas no direito em si, né? No direito em si. Por quê? Porque o advogado é considerado salvador. Então, ele não pode demonstrar vulnerabilidade, ele tem que ser a pessoa forte, porque nos foi ensinado isso, que nós éramos ganhadores de processo. Só que nós somos facilitadores de solução. Eu chamo assim, dessa forma, perfeito. Facilitadores de solução. Mas se eu sou um ganhador de processo, eu tenho a responsabilidade de te trazer uma resposta positiva, ainda que você nem tenha direito àquilo. E muitas vezes o profissional vai contra os seus próprios valores para atender uma necessidade do seu cliente. E isso faz com que as pessoas adoeçam. Então, a gente vê hoje muita depressão na advocacia. Porque a pessoa está ali pressionada com prazos, com os clientes, não sabe lidar, não recebe honorários. E aquilo, né, vira uma bomba relógio. Porque nós somos feitos de emoção. Ok. Por mais que as pessoas digam, a advocacia, o direito é racional. Ok, nós temos uma lei, a lei é cartesiana. Tá? Em alguns pontos mas a gente pode também flexibilizar através das nossas ações. Mas quando a gente fala de relacionamento, toda pessoa ela é emocional. Não importa a profissão que ela exerça. Ok. Então, primeira coisa, vem as emoções. Então, como é que esse profissional se sente em relação ao seu cliente? Se ele se sente o salvador, qual é a emoção que ele carrega com ele? Já é uma emoção pesada. Sim. Né, de que ele realmente tem que tomar aquilo do cliente, que ele tem que solucionar a qualquer preço. Sim. Se ele pega isso, né, ele está ali emocionalmente ligado com o cliente, com o processo, ele vai levar esse processo e vai dormir com ele. Por quê? Porque ele se sente responsável. Ele tira a responsabilidade do cliente e diz, pode deixar que agora eu tomo conta.
Ok. Isso não é uma relação racional, mas sim emocional, porque todos nós somos feitos de emoção. Claro. Por trás de uma emoção, e aí eu vou falar de diversos tipos de comportamento. Então, quando a pessoa fala, eu tenho essa relação de querer salvar o cliente, a gente olha para ela e verifica que muitas vezes essa pessoa quer o quê? Reconhecimento. Ela quer amor, ela quer várias outras coisas. Então, por trás disso, dessa postura, desse comportamento, faz com que essa pessoa queira agradar o seu cliente. Ok. E querendo agradar o cliente, faz tudo por ele. Então, carrega o processo. Tá buscando Reconhecimento. Tá buscando algo que tá faltando nele, Que né? tá faltando Quer nele. dizer, ele não tá agindo de forma racional, tá buscando algo que tá uma carência, né? Ele tá Sim. levando às vezes uma carência pessoal para buscar um reconhecimento, né? Suprir essa carência através de um reconhecimento profissional, um reconhecimento do cliente. Isso. Doutora Fabiana Quezada, me fale sobre os seus cursos, me fale sobre as suas mentorias, sobre a sua atividade profissional, passe o seu telefone, Ah. para que todo mundo possa entrar em contato com o que nós temos de melhor no país em direito sistêmico, que é a doutora Fabiana Quezada. Bom, eu tenho a Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, que é uma empresa voltada para o desenvolvimento de advogados, com essa base na liderança, no pensamento sistêmico, e a gente tem muitos cursos ali, constelação, de coaching, programação neurolinguística, também consultoria com a parte da constelação organizacional, então também faço atendimentos. Vocês fazem um atendimento, um acompanhamento? Como que funciona isso dentro do escritório de advocacia? Faço a sessão, Tá. que é um diagnóstico, e também faço o Vai fazendo acompanhamento. acompanhamento. E também com a mentoria. Então, tem os grupos de mentoria em que eu trabalho com os advogados, mostrando o que é a postura sistêmica, como se tornar um facilitador de soluções. Então, explico toda essa consciência. Aí tem alguns níveis aí das mentorias e que as Claro. pessoas podem participar. Claro, como que elas entram em contato? Como que elas ficam sabendo da sua mentoria? Vamos lá, ó. Nas redes sociais, fabiana.quezada, no Instagram, e SB Direito Sistêmico. Nosso site também, sbdcis.com.br, e também fabianaquezada.com.br. E aí, só entrar em contato com a gente e vir conhecer esse mundo de possibilidades, porque eu falo sim. que isso é um mundo de possibilidades. Quando a gente é tocado por essa consciência, a gente não para mais. Porque a gente vê o quanto que isso beneficia não só o nosso trabalho, mas é a nossa vida, porque é uma filosofia de vida. Se você quer se diferenciar na advocacia, você tem que estudar, você tem que buscar os melhores. Aqui em Direito Sistêmico nós estamos com o que há de melhor no Brasil, doutora Fabiana Quezada. Você tem que buscar uma mentoria, você tem que buscar um curso, você tem que realmente se aprimorar. E nós estamos aqui para isso, que é para mostrar para você que existe N possibilidades e você está trabalhando numa área onde a conciliação é importante, uma área onde é importante que você leve ao seu cliente uma nova mensagem para que ele tenha uma nova percepção da vida. Você tem que ir buscar o direito sistêmico, tem que falar com a doutora Fabiana Quezada. Doutora, um presente nosso. Antes eu quero que você indique um livro. Ah, tá. Para quem está querendo entrar no direito sistêmico, quem quer conhecer o direito sistêmico, começa por onde? Bom, eu trouxe aqui para vocês 3 livros. Então, Pensamento Sistêmico no Direito. Esse é o volume 1. Vai sair esse ano também o volume 2. Eu tô vendo que é a sua autoria. Eu sou coordenadora e coautora desses livros. Tá. Coaching para advogados, também em coordenação e coautoria. E PNL para advogados. Bom, indicação, não falta leitura. Sim. Eu quero te entregar também, de presente, o livro Linguagem e Direito, Identificação, Interpretação e Aplicação. Ele é resultado de um grupo de estudos avançados do Instituto dos Advogados da Zona Leste da cidade de São Paulo. Eu tenho certeza que vai abrilhantar muito aí a sua estante de livros, a sua prateleira. Obrigada, Pérez. Esse é o seu combo. Ah, é? Muito obrigado, tá vendo? Sai na vantagem, eu dei 1, ganhei 3. Esse é o seu combo. E eu quero te dar aqui uma canequinha que linda. do nosso podcast, Fazendo Direito.
Agradeço. Para você estudar, Adorei. tomando a sua aguinha, tomando o seu chazinho com a nossa canequinha. Gente, muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Hoje nós tivemos a felicidade de ter a doutora Fabiana Quezada, que demonstrou aí toda a importância do direito sistêmico, demonstrou aí tudo quanto o direito sistêmico pode ser utilizado em favor da sociedade. Um abraço para todos vocês. Até o nosso próximo episódio. Tchau.